Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Histórias do Meu Bairro é um pouco de todos nós. Aqui vamos contar histórias de luta e esperança, dificuldades e vitórias, de personagens e pessoas que nasceram ou se apaixonaram por cada bairro da nossa cidade. E nós começamos o programa em Santana, o bairro mais antigo de São José dos Campos. Foi aqui que as primeiras indústrias se instalaram. Os vizinhos mineiros influenciaram costumes e tradições, além das belas paisagens que unem os lados urbano e rural da nossa cidade. Vamos conhecer um pouco mais de quem vive e respira esses ares? Vamos conhecer a história de duas famílias que ajudaram no desenvolvimento do bairro. Quem vai contar pra gente são mãe e filho. E eles moram ao lado de um ponto bem conhecido do bairro, a Praça de Santana. A conversa é na casa da Dona Marina, um espaço aconchegante com um jardim maravilhoso. E Dona Marina nos conta histórias de amor aos livros e a vocação para a pedagogia. Coisa de família mesmo. A mãe dela, Vera Babo de Oliveira, foi professora e teve papel fundamental na educação da Zona Norte de São José, tanto que dá nome a uma escola da região. Já o pai incentivava a leitura desde criancinha. Com esses exemplos em casa, não deu outra. Dona Marina virou professora e ama poesia. É que a gente não tinha muito o que fazer na roça, então papai e mamãe incentivavam nós decorarmos poesia e praticamente fazer concurso, ver quem decorava mais depressa, quem aprendia melhor, não é? E a gente fazia aquelas batalhas, aquelas brincadeiras, decorando poesias. E como papai tinha muito livro de poesia, e nós temos até um aí, Páginas de Ouro da Poesia Brasileira, e é o que nós mais decorávamos. A gente lia muito aquilo e decorava com facilidade. E com aquele incentivo de decorar, a gente lia tudo, decorava tudo. Eu, com a facilidade que eu tinha de decorar, eu gostava de me exibir praticamente, porque criança, você já viu. Aí o que aconteceu? Quando nós entramos na 5ª série, a gente tinha que fazer muita pesquisa. Então o que o papai fez? Ele comprou uma enciclopédia internacional na língua portuguesa. E aquela enciclopédia foi que ajudou, começou a incentivar mais e os colegas vinham aqui pesquisar com a gente. E eu, nessa época, eu já comecei a dar aula particular, porque os professores mandavam a gente ensinar. Então, não era propriamente aula particular, a gente estudava junto. Então eu tinha 14 anos, eu já estudava junto. E além do bairro Santana, a família do seu Jorge Paulo também ajudou São José a crescer. Eram do avô paterno alguns terrenos que hoje viraram capela, hospital, uma história que é puro orgulho para o Jorge, o filho da Dona Marina. Ele coleciona causos e documentos e conhece muitas figuras que foram essenciais para a história do bairro, como o Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro. Quando o Monsenhor veio para cá, por consequência, como a minha mãe já disse anteriormente, a família que o abrigou foi a família do meu avô paterno, né? Do vô Benedito, da avó Maria do Carmo, foi a família que abrigou o Monsenhor Luiz. E a relação que o Monsenhor Luiz acabou tendo com os meus avós foi muito grande, por consequência, com toda a família. Daí, as obras sociais que já eram natos dele, ele vivia em absoluta constância na construção, Vila Vicentina, Igreja Nova e depois a obra assistencial Pio XII, né? Foi tudo feito assim, de uma forma com participação agigantada da população, em especial do meu avô. Meu avô era proprietário
da Vila Nossa Senhora do Carmo. Ele já tinha naquela época um loteamento sendo operado, que é da chácara onde é o Pio XII hoje. O Pio XII ele foi construído num trecho de terreno do meu avô, mas uma coisa muito importante, a capela, que falam a capela do Pio XII, a capela não é do Pio XII, a capela quem construiu foi meu avô e foi antes da construção do Pio XII. O Pio XII ele foi inaugurado, se não me falha a memória, nos idos de 55, acho que outubro de 55, e em 1951 já existia a capela, daquela forma mesmo, sabe? A diferença é só o muro da frente, só a parte da frente. O hospital veio depois da capela. Tão importante para o bairro como o Padre Luiz Gonzaga é a história da Maria Peregrina. Ela é nome de ponte, de cemitério, virou peça de teatro. Com muita representatividade entre os moradores, ela permanece viva na cultura popular da região. Mas tem quem questione algumas histórias sobre a vida dela, que não passam de lenda. Para garantir que é tudo verdade, Jorge nos conta algumas lembranças da infância. Tinha perto de 7 anos e o maior contato que eu acabei tendo com ela foi porque meu pai havia falecido há alguns meses e eu era o mais velho, eu era nervoso e aí todo mundo veio querer me abrigar, veio querer me botar debaixo das suas asas e faziam as minhas vontades. E uma das coisas que me atraía era ela. E então me levaram em 2 oportunidades, eu fui levado por primos e tios até a bica e a árvore sob a qual ela dormia. E eu me recordo disto muito, né? E como eu disse, ela se tornou Maria Peregrina depois, em razão da manifestação popular daqueles que vivenciaram passagens com ela e, por consequência, se fundaram nela nas orações e alcançaram graças com isto. E isto foi ganhando consonância à medida que anunciava ter sido beneficiado por orações praticadas em favor dela, outros anunciavam a mesma coisa, até que ela se tornou a Maria Peregrina, porque eu a conheci Nega do Saco e Nega do Saco foi até bastante tempo após a sua morte, quando ela ganhou este ar de uma importância real que efetivamente, penso eu, ela teve com todos aqueles que com ela conviveram ao tempo de vida. Surpreendente essas histórias, não é mesmo? Então não saia daí, porque no próximo bloco tem mais emoção e mais histórias do bairro Santana. Fica com a gente! Voltamos com histórias do meu bairro. No programa de hoje estamos em Santana e é de um lugar muito especial para os moradores da região que eu começo este bloco. Eu estou no Parque da Cidade, onde fica a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, para mostrar que o bairro tem muita vocação para a área cultural, gente que vive da arte e histórias que transformam vida. A jovem escritora Ana Caroline encontrou em Santana, nas oficinas culturais da Fundação Cassiano Ricardo, um propósito para fortalecer pessoas em vulnerabilidade. Ela escreve poesias e a inspiração veio da mãe, que venceu um momento difícil e encontrou nas palavras o conforto. Minha relação com o bairro se desenvolveu mesmo, de fato, quando eu comecei a frequentar o Cine Santana e o Clemente Gomes fazendo diversas oficinas relacionadas à arte. Primeiro eu comecei fazendo oficina de teatro. Eu fiz durante 3 anos e foi maravilhoso para mim, porque eu sempre fui muito tímida. Então minha mãe sugeriu que eu me inscrevesse e foi uma experiência incrível, porque além de fazer amigos, eu consegui me desenvolver melhor e eu também ajudei no processo de escrever peças. Então eu não poderia ficar mais feliz
com essa parte da minha vida, com essa trajetória. E depois eu comecei a fazer uma oficina de criação literária, o que também foi um marco muito grande, porque eu sempre gostei de escrever, mas eu sentia que eu precisava me desenvolver melhor nessa parte. Eu também fiz oficina de dança, eu fiz oficina de danças urbanas. Foi incrível, porque as danças urbanas, elas também traziam as questões sociais, então a gente expressava a nossa indignação através do corpo, e na escrita também, só que no papel. A minha escrita, ela passou a adotar esse contexto social. Eu passei a abordar as questões sociais que o mundo passa, que eu observava. Porque o hip hop, ele tem esse caráter crítico. Ele nasce justamente de um contexto de vulnerabilidade social, onde as pessoas estavam vivendo diversas violências e violações dos direitos humanos. Então eu falei, não, é isso que eu quero escrever sobre isso também. Bom, a minha mãe, ela sempre foi uma referência de vida para mim, né, em todos os aspectos. Mas em relação à escrita, ela vivenciou um luto, então ela começou a escrever para poder passar, né, para o papel toda a dor que ela estava sentindo, porque ela já não conseguia mais guardar aquilo com ela. E eu era muito pequena, mas eu entendia, né, o que ela estava fazendo, eu entendia a maneira que ela estava tentando lidar com essa perda. E com o decorrer do tempo, eu passei a agir da mesma maneira. Tudo que me incomodava, tudo que eu sentia, eu passei a colocar no papel. Nem ela percebe a grandiosidade que as atitudes dela tiveram na minha vida, sabe? Eu acho que ela não percebe o impacto, porque foi muito grande. Aí eu escrevi um livrinho na escola uma vez com um projeto de um professor. E o livro tratava justamente sobre uma perda, sobre um luto que uma criança vivenciou. Então foi ali que eu comecei a entender as possibilidades que a escrita podia proporcionar para mim. Eu acredito que o luto, que a tristeza, a gente pode fazer coisas incríveis a partir disso, sabe? Não querendo romantizar, mas eu acho que a arte tem esse papel de emocionar as pessoas e de mobilizar. Então foi isso que a minha mãe fez e foi isso que eu também passei a fazer. Seu José sai de casa para o trabalho, sabendo que pode não voltar. Em sua marmita ele leva arroz, feijão, carne e medo para almoçar. Na volta ele caminha entre as vielas, rezando para todos os santos que o próprio Satanás apareça, ao invés de alguém armado, disposto a tirar inocentes vidas negras. Quando ele chega em casa, sua família o recepciona com alívio no olhar, mas triste a noticiar. Seu amigo Evaldo morreu, seu carro foi alvejado, 80 tiros, pobre coitado. Quando a pessoa vem do outro lado do mundo e se sente em casa em Santana. Essa é a história do fotógrafo japonês Sr. Shiodi Imoto, morador do bairro, que virou até biografia. Um livro produzido pelo Wagner. Ele conta que escreveu a obra para registrar e agradecer pela amizade que teve com o Sr. Shiodi, um encontro que mudou a vida dele. Eu sempre gostei muito de escrever, mas eu nunca pensei em publicar nada. Em 2020 comecei a fazer algumas escritas, algumas digitações de algumas poesias minhas paradas há mais de 30 anos. Quando um dia eu estava lá no mercado municipal e tinha uma pessoa que eu adoro conversar com ele, até hoje. Adoro muito conversar com ele. Quem não teve essa oportunidade, vá. O senhor Shiodi Imoto, o seu Zezinho. Eu falei, seu Imoto, eu acho que o senhor tem muita coisa para me contar. O senhor tem muita coisa na cabeça, né? E aí eu comecei a explorar, o que é isso? Me conta disso, me fala disso. O Imoto é meu mestre. E o Imoto sabe muito de fotografia. Ele trouxe muita coisa para a nossa cidade. E isso aí eu tento trazer também no meu livro, porque é algo que tem que ser muito valorizado. Quando eu comecei a escrever do Imoto, eu falei, eu estou no caminho certo. Eu estou escrevendo de uma pessoa que merece, nossa, para mim eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa. Seguindo os passos de Imoto, recentemente, Wagner encontrou na fotografia um caminho diferente para os novos projetos. E Santana mais uma vez foi o pontapé inicial dessas ações. Tudo começou com uma oficina fotográfica no Cine Santana. A partir daí, não parou mais. Tudo começou quando um dia eu adquiri uma câmera, uma T1i, e comecei a fazer algumas fotos ainda sem experiência. Por fim, eu precisei de fazer um curso onde eu procurei
o Cine Santana, que estava dispondo de oficina de fotografia. E ali eu comecei a fazer meus trabalhos. Eu comecei a fazer as primeiras fotos na praça. Eu lembro direitinho que eu entrei na igreja de Santana, de Matriz, e a primeira imagem que vem próxima do altar, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, se não me engano, que é cuidador dos cegos e tal. E eu lembro direitinho que eu olhei para aquela imagem e falei, eu vou fazer uma oração, que eu quero me dar bem nessa área, eu gosto, né? E eu gosto mesmo. E dali, parece que as coisas começaram a fluir de uma forma maravilhosa. A região de Santana, ela é maravilhosa. É um dos bairros mais antigos de São José dos Campos. Comparado com outras regiões, nossa, Santana traz muita harmonia, traz muita amizade. Você percebe que ali tem amizades longas, pessoas que se conhecem de anos, pessoas que todos os dias se cumprimentam, porque todos os dias é o mesmo rosto, é a mesma família, é o filho do seu João, o filho do seu Zé. É algo muito familiar. Santana é muito familiar. E a minha relação com Santana já era desde quando eu era moleque. Eu tinha meus 15, 16 anos, meu pai me acordava às 5 horas da manhã e falava assim, vai lá em Santana buscar pão. Sabe, pai, pega aqui no Telespark. Não. O pão de Santana é outra coisa, vai lá em Santana. Se eu não me engano era seu Luiz, eu não lembro o nome dele. E eu ia lá em Santana com a bicicleta preta do meu pai às 5 horas da manhã buscar pão pela passarela e voltava com o pão. Eu sempre tive uma coisa muito legal com fotografia, porque eu sempre gostei de gente. Então o meu segmento é gente. Se você falasse para mim, vai que você fotografa paisagem, eu fotografo, mas você gosta? Não. Eu gosto de gente. Então quando a gente gosta de gente, de pessoas, é outra linha. Voltamos com histórias do meu bairro. Eu estou aqui na Rua Rui Barbosa, onde circula muita gente, pessoas que nos encantam, que dão um clima acolhedor ao bairro e com muita história para contar, histórias que até viraram livro. Exuberante, o bairro Santana tem muitas qualidades. Seja na arquitetura das casas, nas modas de viola caipira, no cinema de rua. Quem mora aqui não pode reclamar. É tanta coisa boa que rende muito assunto. E desses assuntos, o Moacir entende bem. Ele é professor e escreve sobre o bairro há mais de 20 anos. Eu comecei a escrever sobre Santana quando eu comecei a escrever sobre a minha família, mas tudo que eu escrevia sobre a minha família estava relacionado ao bairro de Santana. Nós nascemos aqui, os meus pais tiveram 12 filhos, nós crescemos numa casinha bem pequena, de uma travessinha bem estreita, na Vila Roça, aqui em Santana. Então todas as minhas histórias, que era da minha família, era relacionada ao bairro de Santana, né? Então eu comecei a escrever sobre Santana, foi nessa época. E Santana rende muito por causa disso, né? Santana tem feiras quintas-feiras, aos domingos, as feiras noturnas, em frente ao parque da cidade. Então Santana rende muito assunto, porque Santana tem gente, tem contatos, tem eventos, tem o Cine Santana, tem o parque da cidade. E Santana é um bairro que tem sotaque. O sotaque de Santana é um sotaque mineiro. O sotaque mineiro é um sotaque gostoso de ouvir. Você sabe que a gente conhece uma pessoa, é incrível o que eu vou falar para você, mas é a pura verdade. A gente conhece uma pessoa, se ela é de Santana, pelo sotaque dela. A ligação com a região norte começou desde criança. Da casa dele, o Moacir contemplava o bairro, onde nasceu e cresceu. A relação com Santana vem de família, já que o pai trabalhou 32 anos na tecelagem Paraíba. Escritor apaixonado por Santana, Moacir tem textos que trazem memórias da infância e que também viraram livro. Eu nunca tive dificuldade em escrever, né? Desde os meus tempos de ensino médio, eu já percebia que eu tinha uma certa facilidade para escrever, né? Porém, eu acho assim, que eu me acordei mesmo como escritor quando eu comecei a escrever coisas relacionadas
ao bairro de Santana, as coisas de Santana, e a praça, o cinema, o Parque da Cidade, que é a antiga Fazenda da Tecelagem, fora que outras coisas, né? Os carrinhos de rolemã, correndo atrás de pipa, futebol, tinha o Parque da Cidade, onde era a fazenda, né? A gente passava por ali. Outrora, Santana era um bairro cheio de meninos com sonhos abstratos e denotava um bairro alegre e cheio de vida. Descendo a Avenida Rui Barbosa, era fácil encontrar o Armazém de São Vicente, a banca do jornaleiro fanático pelo Corinthians na Praça Antônio Prado, o Cine Santana, com sua imponente presença no bairro, o supermercado Cuitelo, um pouco antes a Casa Londrina, a Casa Natale, a Padaria União, a loja do Salim, a farmácia do Josué, da família Gaioso, o prédio do Sebastião Azevedo, a papelaria do Silveira, bem onde hoje tem uma das melhores sorveterias da cidade. Na esquina da Praça de Santana. A Praça de Santana. Quantos sonhos, quantos reveses, nuances juvenis de aventuras e desventuras de um tempo remoto, ingênuo, porém dócil, romântico, adorável e singelo. Remonto meus pensamentos e sempre me deparo com a praça em algum lugar do passado e vasculho no porão das minhas lembranças as imagens translúcidas, inertes e inerentes à minha imaginação. Um passarinho contou que a vista de Santana é bonita demais. Parece um quadro, uma pintura. E é nesse cenário que a artista Andressa Carvalho se inspira para criar obras e se conecta com a história da sua família e do bairro. Fui me apaixonando por Santana aos poucos, né? Eu fui conhecendo a Zona Norte no decorrer assim da minha adolescência, nas minhas muitas idas a Monteiro Lobato, São Francisco Xavier. Mas eu nunca tinha reparado em Santana de fato, assim, quanto mais jovem. Eu comecei a reparar mais em Santana depois de adulta, fazendo o mesmo, percorrendo o mesmo caminho, né? Indo para a Serra da Mantiqueira, passando por aqui pelo bairro. E eu comecei a perceber que era um bairro antigo, que era um bairro cheio de peculiaridades. Às vezes eu via carroça passando, eu falei, cara, que tem... E eu morava nessa época na Zona Sul, e lá não tinha, é mais moderno, né? Não tem essas coisas. E eu comecei a me interessar por Santana. E quando eu fui procurar uma casa durante a pandemia, eu tinha certeza que eu queria aqui na Zona Norte, né? A Zona Norte, ela me chamou a atenção pelo fato de, além de ser antiga, eu fui pesquisar a história de Santana, descobri que foi um dos primeiros bairros da cidade, que a Avenida Rui Barbosa foi o eixo principal de mercadoria, sabe, nos anos 40, que quando tudo era feito todo o transporte era ferroviário, tudo era por meio do trem, então assim... Que aqui passou muita coisa, tinha muita energia. E eu não imaginava que seria essa casa que eu tô hoje, que acabou me trazendo possibilidades incríveis como artista também, não só como pessoa. Estava buscando primeiro uma casa só para eu morar e de repente eu encontrei um lugar sensacional, né, no qual eu pude montar o meu negócio também. Então eu montei essa galeria que é uma sala, né, grande, onde hoje estão as minhas obras. Mas a minha ideia é ter outros artistas no decorrer do ano, trabalhar com outros artistas que possam também fazer imersões dentro do ateliê, que é o ateliê de produção. A vista para a Serra da Mantiqueira, a vizinhança acolhedora, foram alguns dos motivos que Andressa escolheu Santana para abrir uma galeria de arte, uma maneira de levar um pouquinho do amor que sente pela região para o trabalho. A família da minha mãe veio do Paraná, os meus avós vieram para cá na fase sanatorial da cidade, para que o meu avô pudesse ser tratado. E minha avó veio, eles vieram para cá, o meu avô veio a falecer aqui em São José, a minha avó Efigênia já estava aqui e ficou por aqui mesmo. Então os meus tios cresceram aqui, né? A minha mãe cresceu aqui. E então eu nasci aqui por conta disso. O meu pai veio para cá no final dos anos 70, por conta do boom do automóvel. Ele era soldador e veio trabalhar na General Motors do Brasil. Os dois conheceram aqui, eu e meu irmão, nós nascemos aqui em São José. Então, vir morar em Santana
além da questão artística, de ter encontrado uma casa super legal para montar a galeria, a oficina, o meu estúdio, trouxe essa conexão linda com a minha família materna. Estou esperando todo esse momento nosso muito delicado melhorar, passar, para que a galeria realmente, de fato, abra as portas para receber tanto o público quanto outros artistas. E a ideia é me juntar junto com os outros polos culturais que já existem aqui, como a Casa Zé Mira, o Cine Santana, né? Enfim, ser parte desse contexto cultural que é Santana hoje. E essas foram as histórias do bairro de Santana. Pessoas com uma trajetória linda que fizeram a gente se emocionar. E eu espero você nas próximas viagens pela nossa cidade para conhecer ainda mais histórias do meu bairro. Até lá!